Senhor. Quem quiser olhar aqui, quem não tem, está aqui também. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Louvado seja Deus. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Irmãos, em nossa caminhada cristã, muitos de nós enfrentamos momentos que nós pensamos em desistir, que nós pensamos em parar. Nós estamos aqui hoje, e você, meu irmão, minha irmã que está aqui, quantas vezes você não pensou em parar? Quantas vezes você não pensou em desistir? O apóstolo Paulo, ele estava falando com essa igreja, a igreja de Filipenses, a igreja que passava pelos mesmos problemas que nós passamos, igreja que estava pensando em desistir muitas vezes, mas Deus, Ele nos chama com um propósito, e hoje nós vamos falar sobre isso. Nós devemos prosseguir. O apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo. Prossigo quer dizer, eu não vou parar, eu não vou desistir. Amém? O que é que você vai dizer nessa noite? Eu não vou parar. Fala mais forte, eu não vou parar, eu não vou desistir. Amém? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Irmãos, mas essa vida moderna, né, nos trouxe tantas informações, nós sabemos de tantas coisas, e às vezes, por esse tanto de informação, por esse tanto de coisas que nós sabemos, nós criamos expectativas, nós queremos realmente atingir lugares que muitas vezes é impossível a curto prazo, mas é preciso ser alcançado uma coisa de cada vez. Então muitas vezes vem as dificuldades, vem as frustrações, e aí que nós pensamos, não adianta nada. O que está adiantando? Já tentei, já lutei, né? Já fiz campanha, já fiz voto, já fiz oferta, e nada está adiantando, parece, nada está adiantando na minha vida. Então vem as frustrações e dificuldades, porque a nossa visão, o nosso foco, o nosso alvo está em coisas, em resolver os nossos problemas aqui da terra. Mas Deus tem muito mais para nós, amém? Deus tem muito mais para mim e para você, Deus tem muito mais para a sua vida. Você foi chamado para algo muito maior, amém? Você tem um chamado muito maior que isso. E às vezes nós nos apegamos em pequenas coisas. E nessas horas, nós perguntamos, por que estamos paralisados? O que foi? Quanto tempo você parou com o sonho que Deus colocou no seu coração? Essa é a pergunta, por que você parou? Por que parou, né? Parou por quê? Porque alguns estão desistindo. Quantas pessoas você conhece hoje que já desistiu da fé? Quantas pessoas você conhece que já não tem a mesma força, já não tem a mesma motivação de quando ela aceitou Jesus? Às vezes até você mesmo, a sua motivação não é aquela mesma. A sua motivação foi acabando durante o tempo, com as frustrações, com as dificuldades. Aquela motivação, aquela vontade de ganhar a família inteira,
aquela vontade de ganhar a cidade inteira, aquela chama foi apagando nos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele viu muito bem isso. Por quê, meu irmão? Nós desistimos. Mas a maior pergunta nessa noite não é por que desistimos. Como podemos seguir em frente? A maior pergunta não é por que isso tudo tem acontecido comigo. A pergunta maior que Paulo quer nos responder hoje, professor, é como nós podemos mudar? Como nós podemos avançar? Nós estamos aqui diante de uma igreja que tem um potencial, mas ter um potencial não vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mas quando nós passamos a ter um alvo, quando nós prosseguimos no nosso chamado, quando nós decidimos a não ficar da mesma forma, quando nós decidimos fazer a diferença, aí sim as coisas vão começar a acontecer. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está encorajando a igreja de Filipos a viver com um propósito. Que Paulo queria falar, a igreja de Filipos, nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Nós não podemos continuar vivendo dessa forma. Vocês precisam ter propósito. Era a palavra do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo esses versículos, ele está pensando justamente naquela igreja. Ele está falando, nós precisamos viver com um propósito e determinação, mesmo em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo está falando, vai ter dificuldade, vai ter problema. Irmão, se alguém falou para você que a vida aqui nessa terra seria uma vida de 1000 maravilhas, ele te enganou, porque nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas é diante das dificuldades, o que é melhor ainda, que nós podemos ver pela palavra do Senhor, que é diante das dificuldades é que nós crescemos. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, é diante das dificuldades que você vai crescer. Amém? E o apóstolo Paulo, ele vai usar um exemplo. E o exemplo do apóstolo Paulo é ele mesmo. Ele vai usar a sua vida, a sua própria vida, como exemplo de perseverança e foco. Você pode olhar pela palavra do Senhor, você vai ver vários personagens. Aleluia. Mas você não vai ver nenhuma pessoa tão focada quanto o apóstolo Paulo. Ele tinha foco, perseverança. Ele poderia ter desistido, irmãos. Apóstolo Paulo, ele tinha um título de romano. E ele poderia trabalhar e ser um general no exército romano, o exército mais poderoso da sua época. Ele era alguém que tinha um potencial no mundo secular. Ele podia ter olhado para a sua vida e falar, minha vida está muito boa. E às vezes você está falando dessa forma, dessa forma. Minha vida está muito boa, eu tenho o meu emprego, eu não preciso me envolver com a obra de Deus. Eu não preciso me envolver com as coisas de Deus. Porque eu tenho o coração aberto, eu oferto, eu levo o meu dízimo, já é o bastante. Mas Deus quer muito mais de você, amém? E o apóstolo Paulo está falando, vocês precisam ter foco, vocês precisam ter perseverança. Porque Deus tem muito mais para vocês. Ele está falando com aquela igreja. E Paulo, ele desafia aqueles crentes a esquecerem do passado e avançar continuamente em sua caminhada. Esquecer das coisas passadas. Irmãos, o passado nos impede de alcançar o que o Senhor tem para nós no futuro. Tanto o passado ruim, quanto o passado bom. Muitas vezes nós ficamos aprisionados ao passado, e esse passado nos acorrenta, nos impedindo de avançar. Eu vou falar para você que um dos maiores problemas da igreja desse século é viver do passado. Tanto as dificuldades que passaram, os problemas que tiveram, quanto as bênçãos que tiveram. As pessoas, mas quando eu trabalhava nos encontros, eu fazia, e hoje? O que te parou? Foi tão ruim, o fulano, eu passei por ele não fez conta de mim, porque eu era pobre, e por isso eu desisti. Irmãos, não é isso que o Senhor tem para a sua vida.
é preciso, o apóstolo Paulo está falando com aquela igreja, esqueça do passado, começa a viver o presente, para avançar para o futuro, amém? Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão, que você venha viver esse presente e avançar para o futuro, porque Deus tem um futuro melhor para você. Faça como o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite, prosseguindo para o alvo, amém? Por isso nós não podemos tirar os olhos do nosso alvo, amém? Não podemos ficar olhando o que está acontecendo, não podemos focar em pessoas, mas focar no Senhor Todo-Poderoso, amém? Naquele que fez os céus e a terra, amém? No Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Nossa visão tem que estar focada em Deus. Pare de olhar para os lados, porque se você for olhar para os meus defeitos, você vai achar, e não é pouco. Mas se você começar a olhar para Jesus, você não vai achar defeito, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E através desse texto que nós lemos, de Filipenses 3, do versículo 12 até o versículo 16, Paulo nos dá 5 princípios para nós prosseguirmos para o nosso alvo, amém? Quantos princípios? 5 princípios para nós prosseguirmos para o nosso alvo. Então, o primeiro princípio, você que quer anotar e sair daqui com os princípios na ponta da língua, o primeiro princípio é reconhecer a nossa imperfeição, amém? Qual que é o primeiro princípio? A nossa imperfeição. Irmãos, é verdade, aquele que falar que não tem pecado, aquele que falar que não tem defeito, ele é mentiroso, diz a palavra, né? Filipenses, o versículo 12 que nós lemos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Paulo, ele reconhece a sua imperfeição e as suas limitações. Irmãos, nós temos que saber que nós não somos perfeitos, que nós temos limitações, mas que o nosso irmão também não é perfeito e que ele também tem limitações. Só que nós sabemos da nossa imperfeição, sabemos das nossas limitações e cobramos perfeição, e cobramos o melhor do irmão que está do nosso lado. Então nós devemos ter essa consciência, nós somos imperfeitos. Se nós olharmos para Paulo, nós podemos falar assim, ó, o cara é top. Paulo era um cara, pensa, hoje, se você olhar na história, não existiu um homem igual Paulo. E ele está falando, ó, eu não sou perfeito ainda. Eu não que eu já tenha obtido tudo isso, quer dizer, a perfeição. Não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. O objetivo de Paulo era não parar naquilo que ele já tinha alcançado, ele prosseguia em alcançar mais. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar a perfeição até chegar à estatura do varão perfeito. Existe um exemplo, existe um alvo a ser alcançado, e o alvo é a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Cristo. Nosso modelo é quem? Cristo. Nós temos um modelo a seguir. O problema é que nós queremos ser abençoados e seguir os modelos daqui da terra. E esses modelos nós temos que saber que eles são imperfeitos, mas que Jesus é perfeito, amém? Se nós seguirmos a Cristo, nós seguimos aquele que é perfeito, amém? Então por isso o apóstolo Paulo, ele pode chegar e falar: sede, pois, meus imitadores, como eu imito a Cristo. E todos nós que estamos aqui, se nós estamos imitando a Cristo, nós podemos também falar para as pessoas: nos imitem, porque eu estou imitando a Cristo, amém? Esse deve ser o nosso alvo. Nós não podemos tirar o foco de Cristo, buscando sempre um modelo de Cristo. Paulo, ele reconhece a sua imperfeição, mas ele diz que ele ainda não alcançou a perfeição, mas prossigo, continuo a buscar, eu não parei. O problema é que nós paramos diante das frustrações, diante dos problemas. Irmãos, não somos perfeitos, mas o nosso objetivo é buscar a perfeição, amém? Nós vamos conseguir? Não vai, aqui na terra você não vai alcançar a perfeição,
mas você vai cada dia mais, até chegar ao céu, até quando o Senhor vai vir e vai transformar aquilo que é imperfeito naquilo que é perfeito. Amém? Aí então nós seremos igual a Cristo, na perfeição de Cristo. Mas para isso nós não podemos parar. Para isso nós não podemos... eu não senti força aí não. Para isso nós não podemos parar. Não pare, irmãos. A vida cristã é um processo contínuo de crescimento e aperfeiçoamento. Por isso, quando eu falo da terça-feira, eu estou falando, vamos nos aperfeiçoar. Por isso, quando eu falo, irmãos, não mate culto. Eu vejo aqui os irmãos mata culto por nada, é claro. Uns estão para o Araguaia, outros estão para o Rio do Peixe. Acho que tem irmão até para o Rio das Mortes. Falei, não, vai aqui no Rio das Almas, é muito mais fácil. Ó. Já está além do Rio da Morte, é o das Almas já. Ele falou, mas que ir para o Rio das Mortes é muito longe desse negócio. É claro, a gente tem que descansar. Não sou contra. Eu sou contra sim, os irmãos ficarem em casa e perdendo o culto. Sou contra também o irmão que sai buscando todo tipo de igreja, vai virando um negócio na cabeça dele, vai virando uma coxa de retalho, irmãos. Aí ele começa a falar, não pode usar esporte, outro não pode usar batom, outro não pode usar brinco, outro não pode... E aí fica aquele trem, aquele negócio, cada um pensando de um jeito. Isso, o pastor vai pensar assim, não, o irmão quando começa a ir no domingo na outra igreja é porque não está gostando do pastor. Não é verdade? Aí ele está caçando um pastor melhor. Difícil, não é fácil não. O pastor fica ruim nesse negócio. Os irmãos ficou caladinho, o que foi? Não tem, graças a Deus, aqui não tem nenhum irmão desse jeito, né? Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vocês estão todos aqui, irmãos. Não fica triste, não. Estão aqui é porque estão valorizando. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Então, nós devemos entender que a vida tem que ser um processo. E nós devemos crescer a cada dia mais. Amém? Por que nós devemos crescer? Diz assim, por quê, pastor? Porque foi por isso que nós fomos alcançados por Cristo. Olha o finalzinho do versículo 12 aí. Mas prossigo para alcançá-lo, o apóstolo Paulo falando. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Então nós devemos querer crescer, porque nós fomos alcançados por Cristo para isso, irmãos. Irmãos, a primeira palavra de Deus para o homem foi o quê? Crescei e multiplicai. Vamos junto? Crescei e multiplicai. Essa foi a palavra de Deus para o homem. Então Jesus, Ele quer que cada um de nós venha crescer e venha multiplicar. Amém? Nós fomos alcançados por Cristo para isso, diz o apóstolo Paulo, para avançar. Segunda coisa que nós aprendemos: avançar para o que foi proposto. Diz assim comigo: avançar para o que foi proposto. Versículo 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Irmãos, muitas vezes nós paramos, por pensarmos que já alcançamos nossos objetivos, nós paramos. Nós pensamos, eu já alcancei tudo que eu podia. E Paulo, ele vai falar, não pense. Muitos de nós podemos pensar que eu já alcancei muita coisa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, foi uma das últimas cartas que ele escreveu. Ele podia ter escrito, falando, eu já alcancei muitas coisas. Eu agora estou esperando. Ele está falando, eu não penso. Olha o que ele vai, olha o versículo, vamos ler o versículo novo. Irmãos, não penso
que eu mesmo já tenho alcançado. O nosso problema é que nós achamos que nós já chegamos num nível muito alto de fé. Que nós já alcançamos tudo aquilo que nós poderíamos alcançar em Deus. E esse é um problema de todos nós. O apóstolo Paulo fala, eu não penso que eu já alcancei. E eu creio que o problema de muitos pararem é isso, é pensar que eu já cheguei no top, eu agora estou só esperando Jesus voltar para eu subir. E tem uns que vai mais além, tem uns que falam, eu acho que eu vou ter que amarrar uma pedra no meu pé, que eu estou tão santo que às vezes eu posso até passar do céu. Então amarrar uma pedra no pé para ver se não passa do céu. Paulo está falando, eu não penso isso, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Paulo nos ensina 2 princípios importantes aqui nesse versículo. Primeira coisa, que nós devemos esquecer das coisas passadas. Esquecer das coisas que ficam para trás. Irmãos, como eu já disse, nós devemos esquecer das coisas que ficam para trás. Porque muitas vezes nós ficamos amarrados nessas coisas e acreditamos que aquilo é o bastante. Mas Deus tem muito mais para você lá na frente. Às vezes você fica apegado às coisas, ao seu cargo, à sua bênção. Mas eu quero falar, a cura que você recebeu, eu quero te falar nessa noite, tem coisas muito maiores para vir ainda na sua vida, amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, Deus tem coisas maiores reservadas para você, amém? A segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo primeiro é que ele esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para as coisas que estão adiante, amém? Deus te chama para avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado, irmãos. Chega de ficar parado, amém? Eu sou velho demais. Não tem idade para Deus. Nosso Deus é poderoso. Pega um menino de 8 anos, coloca no trono de Israel e se torna um dos melhores reis de Israel. Ele pega lá um homem de 75 anos e faz uma promessa para ele, uma promessa que dele sairia uma grande nação. Irmãos, para Deus não tem idade. Não importa se você é novo demais, não importa se você se acha velho demais, importa que você tenha o coração aberto e está disposto a avançar. Quem está disposto a avançar aqui nesta noite, dê um glória a Deus bem forte e diz, Senhor, eis-me aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, é tempo de avançar. E esse conselho de Paulo, ele vai servir, isso nos serve tanto para as nossas vitórias quanto para as nossas derrotas. Devemos deixar nossas frustrações e derrotas passadas para trás e focar no futuro que Deus tem para cada um de nós, amém? Não podemos viver das provisões do passado. Gente, quando Deus ele tira o povo que estava escravo no Egito e começa a levar aquele povo pelo deserto, a pior coisa que aconteceu na vida daquele povo, os irmãos sabem que dos mais de 600 mil homens que saíram do Egito, acima de 20 anos, quantos entraram na terra prometida? Só 2. Por que isso foi acontecendo? Foram perdendo esse povo durante esses 40 anos? Por causa das provisões antigas. O povo estava no deserto, mas lembrando das provisões do Egito. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos lembrando das provisões antigas, das provisões do passado. Chegou um momento que eles começaram a sentir falta do alho, que eles começaram a sentir falta das pelotas, eles começaram a sentir falta das cebolas, das ervas que serviam no Egito. E se esqueceram do que estava adiante. Adiante Deus tinha uma terra que manava leite e mel. A promessa era muito grande. Muitas vezes nós nos comportamos como aquele povo.
Quando nós fomos resgatados, nós resgatados para uma vida nova, para avançar com uma promessa, nós começamos a pensar naquilo que deixamos para trás. E tem muito crente pensando naquilo que deixou para trás. Estão lembrando das provisões antigas. Mas Deus tem para você uma terra que mana leite e mel, amém? Deus tem para você algo muito maior, amém? Glória a Deus, amém? Deus tem uma terra que mana leite e mel. Aquele povo se esqueceu da promessa. Muitas vezes nós esquecemos da promessa. Então, devemos focar naquilo que está proposto para as nossas vidas, naquilo que Deus tem para nós, irmãos. Você que está aqui nessa noite, saiba de toda a promessa que Deus tem para você. O apóstolo Paulo está falando para aquele povo ali, para aquele povo de Filipos, para aquela igreja. Mas não é só para aquela igreja, Ele está falando para mim e para você nessa noite. Eu tenho coisas muito maiores. Deus está, através de Paulo, está falando, eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho promessa, amém? Por isso, prossiga para o alvo. Não perca o alvo de vista, amém? Glória a Deus. E esse é o terceiro ponto que nós vamos falar nessa noite. Terceiro ponto é manter o alvo em vista. Diz comigo, manter o alvo em vista. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu prossigo para o alvo. Foi a palavra do apóstolo Paulo. Irmãos, nós devemos manter nosso foco em Cristo e no nosso chamado. Amém? Desde quando eu cheguei em Itapuranga, eu falei, nós temos um alvo nessa igreja. Um alvo principal. Qual que é o alvo? Uma eternidade com Cristo. Esse é o principal alvo e desse alvo nós não abrimos mão. Quem está disposto a abrir mão desse alvo aqui? Deixa eu ver, tem alguém disposto? Eu também não estou disposto a abrir mão desse alvo. Então nosso alvo principal é uma eternidade com Cristo. Amém? Então devemos manter o nosso foco em Cristo. Paulo não perde tempo observando o que está acontecendo ao redor. O alvo dele é Cristo, ele mantém a sua visão em Cristo. Irmãos, da mesma forma, nós não podemos começar a observar o que está acontecendo ao redor. Nosso alvo deve ser Cristo. Nós devemos manter os nossos olhos em Cristo. Nosso alvo é Cristo, amém? Tem até uma canção que fala, meu alvo é Cristo. Daí por diante, irmãos. Não vou cantar porque o irmão já falou que é melhor orar e pregar do que cantar. E eu vou nessa obediência, amém? Paulo, ele não perde tempo observando as coisas. Irmãos, apóstolo Pedro, ele nos dá um exemplo de fé, de alguém que conseguiu o sobrenatural com os olhos em Cristo. Certo dia, em meio a uma tempestade, os discípulos estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer. Então eles veem alguém vindo, andando sobre as águas, e esse alguém era Jesus. E os discípulos falaram, era um mestre. Se for o mestre, Pedro já falou, se for o mestre, me manda ir sobre as águas, porque eu não acredito muito nesse negócio. E Jesus falou, venha. E Pedro focou em Jesus. E a Bíblia diz que ele desce do barco e vai caminhando sobre as águas, né? Mas não vai pelo ar não, pelas águas. E enquanto os olhos dele, Marlene, estavam focados em Jesus, ele foi andando sobre as águas. Eu quero te falar nessa noite, enquanto os seus olhos estão em Jesus, você vai experimentar o sobrenatural. Você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E Pedro foi andando um passo, 2 passos, ele vai se aproximando de Jesus cada vez mais. O sobrenatural está acontecendo, o poder está sendo liberado, mas
a Bíblia diz que veio um vento. E Pedro começou a olhar o vento contrário. Ele começou a olhar as situações, as dificuldades. Meu irmão, eu quero falar para você, quando nós começamos a observar as dificuldades, a observar o que está acontecendo ao nosso redor, nós perdemos Cristo de vista, nós perdemos o nosso alvo, que é Cristo. Nós começamos a dar valor nas coisas que estão acontecendo, nós começamos a valorizar o movimento que está em nossa volta, mas esquecemos de valorizar Cristo, que está à nossa frente. Pedro, quando ele começa a olhar o movimento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Tem muito crente afundando, porque ele está observando mais o movimento do que Cristo. Tem muito crente desviando, porque ele está mais de olho no movimento do que em Cristo. A Bíblia diz que quando Pedro ele olha para o movimento, quando ele tira os olhos do seu alvo, ele começa a afundar. Isso tem acontecido muito nas igrejas, irmãos. Nós devemos focar, ter um foco, começar a olhar para Cristo. Não importa o que está acontecendo, mas nosso olhar principal, ele está em Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não perde de vista os objetivos final. Nosso objetivo final, que é a salvação, é a vida eterna, irmãos. Tem muitas pessoas trocando a sua vida eterna, trocando as bênçãos de Deus por pequenas coisas. Mas nós não podemos, Laide, tirar os olhos da vida eterna, tirar o nosso foco da salvação, porque isso é o mais importante, e isso é o que importa realmente nessa terra. Você pode conquistar muitas coisas, você pode ser bem sucedido, mas não pode perder a salvação de vista, não pode perder aquilo que Deus tem para você de vista, meu irmão. Quem está entendendo? Glória a Deus, aleluias. Então Paulo ele vai falar, existe prêmios que estão propostos para mim, tem algo que está separado para a minha vida. O que está separado? Salvação, vida eterna, galardão, vidas restauradas, sua família sendo abençoada, amém? Prêmios que Deus separou para cada um de nós, prêmios que é alcançado não por aquilo que fazemos, mas por Cristo em nossas vidas, amém? Quarto, crescer na fé. Ou seja, ter maturidade. Paulo ele vai falar para os filipenses, é preciso ter maturidade, é preciso crescer na fé. Versículo 15 diz, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Irmãos, nós devemos ter um olhar sobre as situações, saber quem nós somos em Deus, ter maturidade, saber quem nós somos, qual a nossa posição diante de Deus. O problema, muitas pessoas estão passando por crise de ansiedade, pessoas estão ali com o emocional abalado, né? A síndrome do coitadinho, porque não entendeu quem eles são em Deus. Então o apóstolo Paulo, você precisa saber quem você é, você precisa crescer na fé, amém? Mas o problema é que nós não queremos crescer, porque crescer muitas vezes vai doer, queremos permanecer da mesma coisa, recebendo o mesmo, né? Porque a criança, ela recebe tudo na mão, e nós queremos permanecer dessa forma. Mas Deus está chamando essa igreja a avançar, amém? Deus está chamando essa igreja a amadurecer na fé, amém? Quantos aqui desejam ser maduros na fé? Ou quantos já são maduros na fé? Dê um glória a Deus bem forte, aleluias. Não podemos deixar de avançar. Pessoas maduras crescem, amém? Amém? Maturidade espiritual é essencial para seguir em frente.
ser maduro, é essencial. Porque a criança, ela não tem um rumo, mas quando você amadurece, você sabe aonde você quer chegar. Devemos buscar crescer na fé e na compreensão das verdades de Deus. Amém? Aonde você pode crescer na fé? Aonde você pode amadurecer na fé? Assim como uma criança precisa de alimento para crescer, nós precisamos da palavra, que é o pão vivo. Amém? Que é o pão. A palavra que nos faz fortalecer, a palavra que nos faz crescer. Amém, irmãos? Nós precisamos de nos alimentar dessa palavra. E quando nós vamos nos alimentando da palavra, nós vamos crescendo na fé e na compreensão das verdades de Deus. Pedir a direção em momentos de dúvida e saber confiar que Ele nos guiará. Amém? Quinta coisa, para viver de acordo, quinta coisa é viver de acordo com o que alcançamos. Vamos lá? Vou falar nós de novo. Viver de acordo com o que alcançamos. Vamos lá, 1, 2, 3. Viver de acordo com o que alcançamos. Amém? Esse é o quinto e último ponto que eu vou falar nessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para aquele povo, para aquela igreja. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, o que você já alcançou em Deus? O que Deus entregou na sua vida? Você lembra como você era? Você lembra como era a sua vida? Você lembra? Você lembra como era a sua vida antes de ter um encontro verdadeiro com Deus? Então, começa a pensar tudo aquilo que você já alcançou em Deus. E começa a viver de acordo com o que você já alcançou. O que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja de Filipenses é: comece a viver de acordo com aquilo que você já alcançou em Deus. Comece a viver de acordo com aquilo que Deus já colocou nas suas vidas. Você não é um qualquer, você foi comprado, meu irmão. Você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Comece a viver de acordo com quem foi comprado por Cristo. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus. Então quem você é em Deus? O que você é? Filho de Deus. Comece a viver de acordo com aquilo que você já conquistou. Você é filho. Nós devemos viver à altura do nosso chamado, amém? E das bênçãos que já recebemos. Amém? É tempo de nós vivermos de acordo com as bênçãos que nós já recebemos. Irmãos, muitas vezes nós não nos posicionamos, esquecemos quem nós somos. Fomos comprados. O que nós temos é muito grande, o que está em nós. Eu ainda falava semana passada, ali na terça-feira, o apóstolo Pedro, ele nos dá uma lição muito grande daquilo que nós temos em nós. Quando aquele homem que estava pedindo esmola ali na porta do templo Formosa pede para ele uma moeda, Pedro e João, Pedro fala para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele está falando: nada que tem valor nessa terra eu tenho, mas eu tenho algo em mim que é mais poderoso. Meu irmão, e aquilo que estava dentro de Pedro está dentro de você também, amém? Aquilo que estava dentro de Pedro, que mudou a vida daquele homem, está dentro de você, e é através da sua vida, vidas podem ser transformadas, vidas podem ser mudadas através daquilo que está dentro de você. Amém? Ele vai falar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Amém? Tem muitas pessoas precisando de uma palavra sua. Levanta. Pessoas que estão precisando de se levantar e entender o que Deus tem para elas, o que Deus conquistou para elas, e começar a viver conforme a bênção que elas já alcançaram. Amém? Vocês estão entendendo? Que o que está dentro de você é muito poderoso.
É aquilo que estava dentro de Pedro, é o Espírito Santo de Deus. Vale mais que ouro, vale mais que prata. Devemos viver à altura do nosso chamado, irmãos. Viver conforme os princípios da palavra de Deus. Fazendo discípulos. Irmãos, quantas pessoas você trouxe a Cristo nos últimos 3 anos? Quantas pessoas você ensinou a palavra de Deus nos últimos 3 anos? Será que você está vivendo conforme o que Cristo te chamou para viver? Quantas pessoas você pregou para ela nesse ano? Quantas pessoas você deu testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida para ela nesses últimos anos? Devemos começar a liberar aquilo que está dentro de nós para as outras pessoas. Quando Jesus fala, fazei discípulos, Jesus não está falando nada mais, nada menos do que isso. Comece a liberar aquilo que está dentro de você nas outras pessoas. Comece a liberar o Espírito Santo que está dentro de você na vida das outras pessoas, para que vidas sejam transformadas. Irmãos, não existe uma estratégia de encher igreja que não seja uma igreja que conquista, uma igreja cheia do poder de Deus, imprimindo o poder de Deus na vida de outras pessoas. Isso, sim, muda a história, não só dessa igreja, mas de uma cidade inteira. Comece a liberar aquilo que está em você. Nossa salvação, irmãos, é preciosa. E devemos viver com gratidão e obediência a Deus. Amém? Não tem nada nessa terra mais precioso do que a salvação. Nada. Diz assim comigo, nada. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos chama para viver uma vida de perseverança, foco no nosso alvo final. Amém? Comece a perseverar. Não tire os olhos de Jesus. Comece a olhar para o seu alvo final. Aleluias. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que apesar das dificuldades, nós devemos prosseguir, mantendo os nossos olhos em Cristo. Dificuldades virão, problemas virão, mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo, e nem no prêmio que Ele tem para cada um de nós. Então, irmãos, vamos deixar o passado para trás e vamos focar no futuro que Deus tem para cada um de nós. Comece a focar no futuro que Deus tem para você. Comece a trabalhar para o futuro que Deus tem para você. Não desista, comece a colocar em prática todo o sonho, todo o projeto que Deus colocou no seu coração. Esqueça o passado, esqueça as dificuldades, os problemas e até as bênçãos do passado, e começa a viver um novo tempo, mantendo os olhos fixos em Cristo e no seu chamado. Aleluias, glória a Deus. Vamos crescer na fé e viver de acordo com os princípios de Deus. Não existe nada mais importante nas nossas vidas do que viver de acordo com os princípios de Deus, de acordo com aquilo que estabelece a palavra, irmãos. Ah, mas o fulano. Não, o fulano é o fulano. O chamado é para você. Quem tem que viver a sua vida espiritual é você mesmo. Quem tem que medir a sua vida espiritual é você mesmo. Não sou eu que tenho que falar como você tem que ir, mas você deve ter um foco em Jesus, amém? E começar a viver, amém? Dessa forma, com os princípios de Deus estabelecidos na sua vida. Decida, meu irmão, nessa noite, a prosseguir para o alvo. Confie que Deus está com você, que Ele sempre te dará força para continuar. Então a melhor coisa que nós entendemos em prosseguir para o alvo é saber que nós não vamos sozinhos. Amém? Que Deus está conosco nas horas difíceis e nas horas de alegria. Amém?
Às vezes eu não vou conseguir estar com você em todos os lugares. Às vezes o líder de aprisco não está com você em todos os lugares. Mas Deus está com você em todos os lugares. Nas lutas mais difíceis, é Ele que pega na sua mão, amém? É Ele que te ajuda a atravessar, amém? Glória a Deus por isso, aleluias. Então faça de hoje um novo começo e viva plenamente para Deus e para o propósito de Deus, amém? Que nessa noite você possa começar e determinar: Senhor, eu quero viver o seu propósito, amém? Eu quero viver e cumprir, prosseguir, conforme diz a palavra. Prossigo para o alvo, amém? Prossigo para o alvo, não perca a visão do alvo, amém? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. E você que às vezes não entende porque tantas coisas acontecem, porque tantos problemas têm vindo na sua vida, porque tantas dificuldades, que até te coloca no coração uma vontade de desistir. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai viver um novo tempo. Um tempo onde os seus olhos estarão voltados sempre para Cristo. O seu alvo é o Senhor Jesus. E que você não vai tirar os seus olhos do Senhor Jesus. Que você vai estar sempre focado, sabendo que coisas podem acontecer, problemas virão, mas você estará firme em uma só visão, em um só propósito, conforme a vontade de Deus. Que você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda, que o seu modelo é Jesus.